Eu sou nascido numa família bem humilde, morando lá na linha Olinda, num recanto. Hoje a linha Olinda está muito bonita, muito bem organizada, mas naquela época quase não tinha nada. E por uma circunstância, o meu pai, muita gente não sabe, mas o meu pai, Ervino Nino, eu sou filho do Ervino Nino e da Estela Haas Nino, nasci em 9 de março de 1953. E o meu pai, Ervino, a maioria não sabe, muita gente já não sabe mais o que eu fiz, o que eu fui. Mas o meu pai, que Deus o tenha, falecido há tempo já, minha mãe também, mas o meu pai chegou a ser suplente de vereador. Ele atuava como homem, tinha um serviço público, ele fazia inseminação artificial, era um dos primeiros inseminadores artificiais que trabalhavam essa melhoria do gado leiteiro, né? E aí eu e meus 7 irmãos, eu sou filho do Ervino e da Estela, e tenho 7 irmãos e irmãs. Éramos 4 irmãos e 4 irmãs. E aí, dentre esses 8 ou 7, eu acho que fui eu que simpatizei com essa ideia, porque o pai, mesmo já tendo passado alguns anos que ele tivera sido vereador, ele ainda participava ativamente da política. E eu já um pouco mais crescido, então, depois de 1971, quando eu comecei a fazer o 2º grau aqui em Nova Petrópolis, depois de concluir o primário na escola Jacó Haas, na linha Escola Reunida Professor Jacó Haas, era na época. Hoje ela está desativada, mas na época era uma das únicas escolas. Em muitos lugares vinha gente para a escola lá na linha Olinda. E num sacrifício, não tão bem como hoje, que todo mundo vai de ônibus ou vai. Naquela época era a pé mesmo, chuva, o sol, tanto fazia, tinha que se locomover até a escola. Eram outras épocas, né? E no meio disso, então, eu cresci, e o meu pai sempre foi muito interessado, e a minha mãe também, de que os filhos estudassem. Aconteceu que em 1976, o meu pai ainda ativo na política, e tinha uma vez já feito campanha para o falecido ex-prefeito Evaldo Micaelsen, e daí em 76, então, mais uma peleia de campanha e de organizar as candidaturas. Aí o meu pai estava junto nessa organização, defendendo a candidatura de Evaldo Micaelsen e de Rubem Kirchner. Eles concorreram contra o falecido Eugênio Spia, que era também meu colega na Câmara de Vereadores na época, o falecido Eugênio Spia, e Walter Seger, que também foi causalmente uma vez o meu vereador, meu colega vereador. Então, e ganharam as eleições. O Evaldo e o seu Rubem Kirchner, hoje os dois, que Deus os tenha, ganharam as eleições, e o meu pai, como havia se envolvido bastante na campanha, eu fui convidado para ser secretário da administração por essa administração de Evaldo Micaelsen e Rubem Kirchner. E daí, nessa administração, que ficou 6 anos, porque houve uma prorrogação de mandato, nessa administração eu comecei a trabalhar muito. Eu em 78 iniciei o curso superior na Fevale de Ciências Contábeis, e aí eu fiquei isso foi 78, fiquei até 81, não, até 80, fiz 3 anos, final de 80, fiz 3 anos, daí eu desisti da faculdade. Esse foi um dos erros que eu fiz na minha vida, não deveria ter desistido da faculdade, mas eu me apaixonei pela administração pública, e como era uma época já fervorosa, começava a se preparar a candidaturas. Aí o que aconteceu? Eu
fui convidado para me preparar para ser candidato a vereador. E foi o que eu fiz. Me preparei, então eu desisti da faculdade nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, para trabalhar ativamente na prefeitura. Fizemos nessa administração 38 eletrificações rurais. E eu era muito solicitado para fazer as reuniões e comandar, enfim. Era muito tempo, muitas horas de noite, fim de semana, onde o pessoal tinha tempo para fazer. Isso foi um dos motivos que me fez também desistir da faculdade. E daí eu me apaixonei pela administração pública, me apaixonei pelo povo de Nova Petrópolis. Eu tive muita vontade de fazer as coisas pelo povo e por Nova Petrópolis, querendo colaborar. E fiquei, nós ganhamos as eleições, depois também. Eu me elegi vereador, fraquinho na primeira vez, quase na perambeira, mas entrei com 278 votos, eu acho. Éramos da Arena, eram 9 e 6 eram da Arena. A Arena era o xodó aqui em Nova Petrópolis na época, né? Então eu fui eleito a primeira vez vereador. Já apaixonado, não deixei mais. Fiquei 27 anos na vida pública em Nova Petrópolis. E me elegi mais 3 vezes de vereador depois. Fui eleito as datas, eu acho que era 2082, depois era 94, eu acho, se não me engano. Enfim, são 4 legislações seguidas que eu me elegi vereador. E daí em 2000 foi a última vez. 2000 foi a última vez quando eu fui convidado para ser o vice do Roberto, e eu e o Roberto ganhamos a eleição. Ser vereador, ainda mais hoje já era uma vez mais simples, mas hoje ser vereador é ter muito amor à causa. Quem não tem amor à causa pública, dificilmente vai ser um bom vereador. Existem vereadores que atuam em favor de sua classe, e se mantêm em cima de algumas atividades, mas o vereador ele tem que ser muito mais. O vereador tem que se envolver no conhecimento, na administração pública em geral, e por isso ser vereador hoje é complexo, não é uma coisa simples. A vontade de querer fazer ajuda muito, mas só a vontade também não resolve. Tem que ter conhecimento, de preferência bom conhecimento em administração pública, porque hoje em dia é muita exigência. As pessoas exigem muito e quem não responde bem não se elege mais. Tem que atuar e tem que... Então ser vereador hoje é uma atividade ela é apaixonante. É uma atividade apaixonante para quem é talhado para isso. Mas para quem não é, provavelmente na segunda não vai. Ele se elege só uma vez e diz, olha, chega para mim. Né? Então tem que ter muito estômago e tem que gostar muito, tem que amar muito a comunidade, porque senão não aguenta, senão começa a responder e a gente não pode responder muito na política, a gente tem que ouvir muito mais do que responder, e então é complexo. A gente tem que ter um domínio bom sobre si mesmo para ser vereador. Conhecimento, vontade e domínio sobre as suas atitudes. Na época também já tinha dificuldades similares às que tem hoje. Tinha muitas pessoas que procuravam, a gente sempre procuraram, porque as pessoas têm muito mais necessidades do que oportunidades de satisfazer as suas oportunidades. Então, geralmente, a primeira coisa que eles, não digo sempre a primeira você provavelmente procura resolver dentro dos familiares e dentro dos amigos, mas quando vai para o setor público, geralmente procura um vereador. O vereador que é mais próximo, que é na política o vereador é o mais próximo das pessoas, né? Então, as dificuldades
as dificuldades são enormes, né? Mas eu sempre digo o seguinte, quando eu tinha 10 problemas para resolver de terceiros e um meu, eu ficava feliz quando eu resolvia os 9, me esquecia de mim muitas vezes, mas os 9 me dava força para me sentir bem, para me sentir honroso dentro da minha função, né? E eu acho que isso tem que estar presente, a pessoa tem que ser honrado do trabalho e da sua atuação como vereador. Os projetos mais polêmicos que eram enviados pelo Executivo sempre são a maioria, porque a Constituição limitou muito a atividade dos vereadores em forma de projeto de lei legislativo, né? Então, o vereador é muito limitado para apresentar projeto, né? Nome de rua, uma outra atividade onde ele pode intervir, né? Mas são proposições realmente, onde ele mostra a sua vontade, os seus desejos de colaborar com as pessoas e com a população, né? Eu e Augusto, nós era escalado para sempre acompanhar, a oposição era bastante forte na época. E então eu e o Augusto era escalado para ir nas sessões e levar as notícias para o prefeito, o que um falou, o que o outro falou. Enfim, era para manter ali o que estava acontecendo, né? E aí, na noite, naquela sala ali, eu tenho que contar, isso é um fato pitoresco, né? Naquela noite, entrava o projeto, era um projeto político, criação do Vale do Caí, distrito do Vale do Caí. Nós trabalhamos muito para definir o distrito, né, que as divisas, era muito trabalhoso. Hoje está bem delimitado, o município todo, eu acho que tem cinco distritos, está bem delimitado. Mas na época não tinha delimitação ainda. Então a gente tinha que, no papel, mais ou menos, não tinha muito trabalho como tem hoje, de engenharia e tal. Não tinha muito. Na época era mais na decisão mesmo. Mas foi feito o projeto criando o distrito do Vale do Caí. E a turma estava dividida. A oposição sabia que era um fato político, né? Na realidade, era para criar um cargo para um subprefeito. O subprefeito que era para... Não sei se a administração, se os candidatos tinham prometido, o que havia, mas era nesse sentido. Claro que tinha a finalidade de descentralizar serviços, também vinha junto. Mas o principal, eu acho que era a nomeação do subprefeito E aí a oposição logo se agita, né? E houve um agito. E daí, na hora da votação, depois de muitas discussões, o Alcino, falecido Alcino Kuhn, tinha assumido a Câmara de Vereadores, a presidência. E o Alcino estava na presidência lá. Então, agora vou botar em votação o projeto da criação do distrito do Vale do Caí. Aí, o Artêmio, o vereador Artêmio, ficou assim no meio. Ficou assim no meio. Quando ele viu que ia empatar, ele sentou de novo. O presidente ficou vermelho, aí ele bateu na mesa, o Alcino Kuhn era o presidente, bateu na mesa e disse: quer saber? Se vocês todos não decidiram, eu também não vou decidir. E não decidiu. E aí o que eu e o Augusto tivemos que fazer? Tivemos que convencer ele para ele decidir. No fim ele acabou decidindo. Foi um fato pitoresco, nunca esqueci disso, mas foi muito, muito interessante. E eu fui talvez um dos poucos que ainda hoje estão na prefeitura, se é que ainda tem alguém, que eu tive a oportunidade de trabalhar numa administração pública antes de 1988, após a promulgação da nova Constituição. Era muito diferente. A coisa era muito mais simples, a administração não era tão complexa,
Claro que as necessidades foram surgindo a partir da nova Constituição, foram criadas novas atividades para o município, inúmeras, principalmente na área social, na área de obras, asfaltamento, trânsito. Muitas atividades com a nova Constituição passaram a ser de responsabilidade dos municípios, depois da nova Constituição. Mas antes era muito mais fácil, dependia mais da vontade do prefeito. O prefeito que queria fazer, praticamente fazia tudo, não tinha muito controle, né? Tinha controle também, mas era muito menor, e as responsabilidades que os municípios passaram a ter a partir da nova Constituição são inúmeras. Uma das funções minhas que mais exigiu a minha colaboração e a destinação do meu tempo foi a elaboração da lei orgânica. A Constituição Federal, em 1988, exigiu que os municípios adaptassem as suas leis orgânicas de acordo com a nova Constituição que havia sido promulgada. E eu fui escolhido, até porque eu trabalhava muito na administração, então eu tinha um conhecimento razoável, né? Então o pessoal achou de me colocar presidente da comissão que organizou os trabalhos da elaboração da nova lei orgânica do município. Ela foi promulgada em 89, eu acho, 1989. Foi um trabalho muito grande que nós fizemos. Fizemos, eu acho que 38 reuniões com a comunidade, ouvindo sugestões na comunidade. Eu não sei, depois, por um acaso, eu acho que houve um pequeno incêndio uma vez na Câmara, e talvez nós tínhamos guardado, tudo estava guardado, e parece que por um azar, parece que isso entrou o incêndio, eu acho que estragou um pouco esse trabalho todo. Mas foi um trabalho muito exaustivo, eu trabalhei muito. E, claro que amparado por... Quem nos auxiliava era o José Mário Hansen. Eu convidei o José Mário Hansen para acompanhar a parte jurídica. O Marcos Michaelsen também contribuiu. Eram os dois que eram formados mais na parte jurídica, tinham um conhecimento maior do que eu, né? Pelas atividades do Marcos trabalhando no fórum e o José Mário como advogado já na época. Tinham muito conhecimento. Então eles ampararam. E nós fizemos essa lei orgânica inspirados numa sugestão do senador Alfredo Campos. Eu acho que nós utilizamos uma sugestão na época que eu procurei como presidente. Mas assim, este foi um trabalho que eu acho que é o mais exaustivo que eu tive e dando uma contribuição importante. Eu acho que nós damos uma contribuição importante para o nosso município elaborando essa lei orgânica. Em função dela, nós projetamos essa descentralização da saúde. Nós colocamos na lei orgânica essa possibilidade de descentralizar os postos. Era a princípio no Pinhal, no Vale, na linha Brasil, e agora já nos bairros até se avançou muito nisso depois, mas isso era uma das coisas que nós nos preocupamos muito com a área da saúde para fazer um bom atendimento para a nossa população e colocamos isso dentro da lei orgânica. Claro que muitos outros aspectos, mas essa da saúde eu acho que foi bem importante nós colocarmos dentro da... A educação também nós botamos, todos os setores, a lei orgânica abrange praticamente todos os setores da administração pública municipal, né? Ou tem alguma influência em determinado momento. Mas foi um trabalho importante, mas onde eu mais utilizei os meus conhecimentos que eu tive na administração e que eu participava como vereador muito das reuniões de vereadores em Porto Alegre. Outros gostavam muito de ir a Brasília, eu ia lá para Alagoas, eu não fui muito longe, eu ia nas mais perto, para não dar muita despesa, né? Mas eu sempre participei, eu tinha mais de 1000 horas de participação em reuniões, procurando conhecimentos para aplicar na minha função de vereador. Houve uma negociação onde o colégio, como é que foi? O colégio que não era do município,
o município comprou e trocou uma área onde hoje é o Colégio Frederico Michaelsen. Houve uma negociação dentro dessa transação aí que foi feita. Depois se instalou lá uma metalúrgica, e depois a metalúrgica saiu e acabou ficando para o colégio de novo. O que era a finalidade no início? Era para ser o colégio, era ser construído lá. Tanto é que se construiu o colégio, depois foi construído todo o centro esportivo lá. Ali tem uma particularidade que muita gente não sabe. Aquele centro esportivo, muita gente não sabe, mas ele tem uma área grande ali que é do município. Nós tivemos já cuidado nisso aí, quando eu estava junto na administração na última vez, foi feita uma intervenção junto à administração da mantenedora do colégio, SENEC. Foi feita uma intervenção junto à SENEC encaminhando, porque quando foi construído esse ginásio, foi pago tudo pelo município. O município construiu todo aquele ginásio. Aí nós reservamos a cancha, eu ajudei a fazer ainda o projeto de lei, para reservar a cancha para servir para o público. Até hoje ela serve, essa de correr ali. Tudo isso foi feito pelo município. E em troca disso, ficava uma área de 100 por 60, 100 metros por 60. Aconteceu essa transação e isso teve que passar pela Câmara de Vereadores para fazer essa compra e entregar toda aquela outra área ali para ser construído, Frederico. E dentro desse projeto de lei eu fiz uma emenda reservando o segundo piso ali da Câmara de Vereadores, para ficar para a Câmara de Vereadores. Então os vereadores colegas concordaram e a administração também não vetou, e por isso que a Câmara passou lá para o segundo piso, a partir de 78. Eu me lembro que veio na época, o deputado Nelson Marquesan, veio aqui, nós tivemos uma reunião lá no parque, onde ele estava trazendo as novidades que estavam sendo discutidas na Câmara. Eles estavam pedindo, fazendo um levantamento, o que os próprios vereadores achavam disso. E daí, eu acho que foi em 78 que ele veio fazer pesquisa de opinião sobre o que estava passando na Câmara, e aí iniciou o movimento de remuneração. Antes disso já tinha, mas era pouquinha coisa, era só uma comissãozinha, como é que a gente dizia? Era, por reunião ganhavam plus, um pequeno plus por reunião, mas era muito pouco representativo. E aí veio depois com a nova Constituição se consagrou isso também junto, um pouquinho antes já. Mas eles fizeram bastante pesquisa sobre isso. Mas eu vejo que antes disso, enquanto os vereadores não tinham remuneração, era muito mais político ainda, né? Era muito mais político porque os vereadores não tinham remuneração, mas tinham privilégios. Então, antes de ter a remuneração, os vereadores eram pessoas mais chegadas também na administração e usufruíam ainda mais da administração. Não se pagava, mas se privilegiava. De alguma forma se privilegiava quem estava decidindo as coisas pelo município, né? E a partir da remuneração, isso ficou uma coisa mais transparente. Eu não vejo mal nenhum, eu acho que não. Eu acho que hoje tem que ter remuneração. Quem é que ia se habilitar a fazer um trabalho que tem hoje tão complexo, não teria como alguém fazer isso por amor à causa, né? Então mas isso começou a dar um pouquinho de desgosto, assim, de pessoas que acham que para reunir uma vez, eles não entendem, muitos não entendem que a função de vereador, que é vereador mesmo que se interessa, ela não é só no momento da sessão. O vereador tem que estar à disposição a quase todos os momentos. Caminha na praça, ou tá no baile, ou qualquer lugar que ele está, ele é vereador.
né? Então a vereança é uma função que para mim tem que ser remunerada. Tem que ser remunerada, mesmo que as pessoas... Hoje já não é mais tanto, mas uns anos atrás a crítica era bem forte, bem violenta. Hoje não é mais tanto, eu acho. Eles já estão compreendendo melhor, mas quando deu o movimento, por exemplo, de diminuir 2 vereadores, aí a gente notou ainda que muita gente falava, diminuir despesa, mas a despesa da Câmara é pequenininha, é muito pequena em relação ao que o município hoje dispõe de recursos. Eu era vereador e muitas vezes eu era convidado para deixar assumir um suplente e assumir um cargo dentro da administração. Então eu fui secretário da administração muitos anos, cheguei a ser secretário de obras, cheguei a ser subsecretário de educação, passei praticamente todos os setores. E na última vez que eu trabalhei na prefeitura, agora com o Lelo e com o Charles, aí ainda trabalhei 2 anos na Secretaria de Planejamento, aí eu me aposentei isso aí, porque hoje é muito difícil a atividade política, muito difícil. Eu podia ter trabalhado mais 2 anos, mas eu também estava um pouco cansado e daí eu saí. Mas eu acho que o mais interessante que eu participei, onde teve uma polêmica muito forte, foi quando entrou o pedido de cassação da candidatura de Agostinho. Foi um momento muito, eu não digo interessante, chegou a ser um momento triste, né? Na época eu estava junto e nós conseguimos formar 4 vereadores para tentar segurar a cassação, né? Mas mesmo assim foi um momento muito delicado, As pessoas muito presentes, tinha um grande número de populares da noite no pedido da cassação. Tinha muita polêmica sobre o pagamento de passagem de ônibus. Envolvia muitas pessoas dos bairros e das localidades do interior que vinham dizer que estava muito caro, que a passagem era cara, que não podiam pagar mais. Então, uma série de problemas em função da passagem, e que os ônibus também alegavam que não podiam diminuir, que era muito... Então eu apresentei uma proposição de que o município abrisse mão, não podia ser um projeto de lei, tinha que ser uma proposição que foi acolhida e depois foi mandado um projeto eu como vereador não podia fazer um projeto de lei legislativo para baixar a receita, né? Então eu fiz uma proposição, os vereadores aprovaram, deu polêmica, os ônibus então também tinham que dar uma pequena compensação e o município não ia cobrar mais os 3% que cobravam. E nós conseguimos fazer com que esse projeto, essa proposição fosse aprovada e fosse depois consagrado o que a gente pretendia, era de que a passagem custasse menos. Então as pessoas ficaram muito reconheceram, mas não reconheceram só a mim, eu tive a ideia. Mas os vereadores e a própria administração também concordou e a gente achou essa saída para melhorar as despesas de transporte dos mais longínquos, principalmente. Nós fizemos uma passagem, por exemplo, até um determinado lugar, uma passagem só. E para um outro lugar mais longe, conforme a distância, ia aumentando um pouquinho, mas todos eles tiveram uma redução substancial. Eu devo colocar que em 1977 eu fiz a minha união matrimonial com Maria Madalena Bonenberger, mãe dos meus 3 filhos, tudo com a graça de Deus ainda conosco. Irmãos gêmeos, e a Tiziana Sofia, que é a nossa filha maior, e temos
os gêmeos Arthur e William. O Arthur, que inclusive já em uma oportunidade recente arriscou também ter uma candidatura a vereador e foi até bastante bem, mas não se elegeu. Até chegou a assumir acho que duas vezes ele assumiu a Câmara de Vereadores. E o William também, irmão dele, não é muito ligado nessa parte, mas é também um guri bom. Então eu tenho a felicidade de dizer que nós temos a Madalena, mãe, concedeu 3 filhos ótimos, que nos orgulham muito também. Bom, só para realmente finalizar, então, essa minha parte da minha condição particular, eu não poderia deixar de lembrar que eu tenho já um netinho que me dá a condição de vovô. Então, quero lembrar também aqui o Theo, que agora está com 5 aninhos, está começando a entender um pouquinho da vida, está começando a entender o que é certo, o que não é certo, mas vai chegar lá com 5 anos, e muito nos orgulha ter o Theo dentro do nosso grupo familiar. E também queria lembrar que fui em 3 oportunidades, os colegas vereadores da época que estavam juntos formando o Legislativo Municipal me deram a honra de presidir a Câmara de Vereadores, o que eu quero nesse momento também agradecer àqueles que me deram essa honra. E é uma função realmente importante, porque o próprio Legislativo é uma função importante, embora não pareça às vezes, mas é uma função muito importante, porque as grandes decisões passam sempre pelo Poder Legislativo, tanto na esfera municipal, estadual ou federal. O Poder Legislativo é o poder, para mim, mais importante, é o poder onde eu mais me apaixonei. Trabalhei muito na administração municipal, é importante o trabalho na função pública, mas no Poder Legislativo a gente se honra muito de participar do Poder Legislativo, porque é lá que as coisas mais importantes se decidem dentro de uma comunidade, dentro de um estado ou até dentro de um país.